Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nossa leitura bíblica de hoje está em Romanos, no capítulo de número 3. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual que é a utilidade da circuncisão? Veja, ele está trabalhando esses dois temas. O fato da pessoa ser ou não ser judeu, ser ou não ser circuncidada. A circuncisão está totalmente ligada ao judaísmo, porque todo judeu tinha que ser circuncidado ao 8º dia, e então era o símbolo ali de pertencer ao povo de Israel. Pois bem, então agora ele está analisando isso porque havia esse pensamento de que só os judeus seriam salvos, que Deus, o Jeová, o Senhor, era apenas deles, e então as pessoas tinham que se converter ao judaísmo, e agora o cristianismo está entrando em cena e Paulo, bem como os outros apóstolos, né? Mas aqui falando da carta aos Romanos, é Paulo escrevendo, defendendo essa questão do cristianismo. Verso de número 9, que se conclui que temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ele está citando os Salmos de número 14 e de número 53, mostrando que todos pecaram, que todos se extraviaram, que todos carecem da graça de Deus, né? E ele vai seguir nessa análise. Veja o verso 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que, observe, atenção, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Verso de número 20. Entenda esse verso 20, capítulo 3, versos 19 e 20. Entenda bem. Por que que Deus concedeu aquela lei no Antigo Testamento? Para que viesse o pleno conhecimento do pecado. Deus concedeu a lei de uma forma tão perfeita que o ser humano simplesmente não tinha condições de cumpri-la totalmente. E ao tentar cumprir e não conseguir, isso só deixava claro que não haveria como ser salvo pela obediência. Ou, melhor dizendo, de forma teológica, não haveria como ser salvo pelas obras. Porque salvação pelas obras é salvação em obediência à lei, né? Especificamente falando dessa questão que estamos tratando, tá? Até hoje em dia tem outras conotações, mas aqui, biblicamente falando, salvação por obras tem a ver com o cumprimento da lei, e a lei foi dada justamente como aqui está bem explicado, para deixar claro que o ser humano era totalmente incapaz de salvar a si mesmo. E aí, veja, a explicação continua para deixar mais claro. Verso 21, mas agora, veja agora, que Cristo veio, né? Sem a lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Que justiça? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos.
sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Verso 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Graças a Deus, queridos. Graças a Deus, porque é só pela graça de Jesus Cristo que somos salvos. Não é possível, não seria possível uma obediência perfeita à lei. A única pessoa até hoje que conseguiu obedecer toda a lei foi Jesus Cristo. Mas ninguém, nem Abraão, nem Moisés, Abraão já estava antes, né? Nem Moisés, nem Josué, nem Davi, nem Elias, nem Eliseu, nem Samuel, ninguém conseguiu obedecer plenamente à lei. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E então somos justificados, veja, gratuitamente, verso 24. Somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que tem em Jesus Cristo. Mas claro que isso é impossível. Está tudo aqui nas Escrituras. Esse capítulo 3, queridos, é fantástico. Aliás, o livro de Romanos é fantástico, é muito profundo. Eu coloquei um capítulo por dia e meu Deus, dá vontade de ir mais a fundo nisso. Mas leia, você quer entender bem sobre essa questão do Antigo, do Novo Testamento, da salvação pela graça em Jesus Cristo? Entenda bem aqui Romanos, que ele vai explicar direitinho, tá bom? Qualquer dúvida, pode me procurar. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, louvado seja o Senhor. Muito obrigado, Pai. Sou imensamente grato ao Senhor, porque é por Tua graça, por Tua obra na cruz, que somos salvos. Não por nós mesmos. Não tem nada que possamos fazer que seja merecedor de salvação. Se somos salvos e abençoados, é pela obra de Jesus Cristo. Então, Pai, muito obrigado. Agradecemos, te louvamos em Cristo Jesus. Amém. Um grande abraço, queridos, e até mais.